Greve no metrô, CPTM e Sabesp. Cidade de São Paulo vive dia de caos no trânsito e até em aeroporto. E você vai ver também. Justiça aumenta para R$ 1,5 milhão multa para sindicatos ferroviários por falta de transporte em horário de pico. Ministro Nunes Marques suspende quebra de sigilos de ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal pela CPMI. Acidente de ônibus em Veneza deixa pelo menos 21 mortos. Prêmio Nobel de Física de 2023 vai para pesquisas que abriram as portas para o mundo dos elétrons. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília e você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E vamos começar essa edição falando sobre a greve dos metroviários em São Paulo, que teve início à meia-noite desta terça-feira. A greve conjunta envolvendo metroviários, ferroviários e funcionários da Sabesp em São Paulo foi programada inicialmente para durar 24 horas, mas há expectativa de que se estenda até amanhã. Uma nova assembleia está acontecendo agora. A paralisação conjunta entre funcionários do metrô da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, e da Sabesp, iniciada à meia-noite em São Paulo, causou uma série de transtornos. O trânsito na capital paulista chegou aos 598 quilômetros por volta das 8 horas da manhã, quase o dobro do registrado no dia anterior, segundo dados da Companhia de Engenharia de Tráfego. Até o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, teve uma operação de contingência implantada hoje. E o repórter Leonardo Félix está na Estação Vermelha do metrô Tatuapé e traz mais informações da situação da greve e mostra a volta do paulistano para casa. Boa noite, Léo. Boa noite, Maria Alice. Boa noite a todos que nos assistem aqui no Jornal das 18h30. Como você lembrou agora há pouco na sua abertura, Maria Alice, nesse momento está sendo realizada uma nova assembleia pelo 4 horas. E a gente pode observar aqui pelas imagens do nosso repórter cinematográfico Giovanni Zelim que a estação Tatuapé da CPTM, dos trens, está funcionando parcialmente nas linhas 7 Rubi e 10 Turquesa. Já a situação do metrô é bem diferente. Ela segue paralisada aqui na linha vermelha, na estação Tatuapé, e o panorama é o mesmo, na linha 1 azul, na 2 verde e na 15 prata. Isso também acontece nas linhas 10, 12 e 13 da CPTM, aqui na cidade de São Paulo e na região metropolitana. E aqui no terminal Tatuapé nós temos o terminal anexo à estação de trem e metrô. E essa movimentação é intensa na volta do trabalhador para casa. É alta a procura pelos ônibus e também um aumento significativo no fluxo de veículos na Radial Leste, que é uma das principais vias de acesso da capital, principalmente por ser o horário de rush e também pela liberação do rodízio feito pela prefeitura. Aumentou para R$ 1,5 milhão a multa diária aos sindicatos que seguirem em greve, descumprindo a decisão anterior da Justiça. E pela determinação judicial, a obrigação de 100% dos metrôs e trens em funcionamento nos horários de pico e 80% nos demais horários. E enquanto isso for descumprido, essa multa pode ser aplicada, Maria Alice. Vamos aguardar os desdobramentos dessa Assembleia dos Sindicatos de Metroviários e torcer para o pronto restabelecimento para que a população não seja prejudicada. É com você, uma boa noite a todos.
Muito obrigada, Leonardo Félix, pelas informações. Uma ótima noite para você. E você acompanha mais informações sobre a greve em São Paulo no Jornal das 22. O deputado federal Davi Soares manifestou sua opinião contrária à privatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp. Ele não concorda que essa atitude vai trazer melhorias para o serviço. Com o argumento que o setor privado haverá de investir mais e as tarifas cairão, o governador advoga que essa seria a melhor saída para a água e esgoto no estado de São Paulo. Porém, as experiências em grandes cidades, mundo afora, desde os Estados Unidos, a Alemanha, que é uma que já advoga a privatização, mas, por outro lado, no seu país está reestatizando, mostra que a realidade não é como eles advogam. No Rio de Janeiro, há pouco tempo, foi feita a privatização da SEDAI e não trouxe nem a melhoria, muito menos a diminuição das contas de água. Pelo contrário, mais do que dobraram os custos da água e do esgoto. Portanto, venho aqui expor minha opinião contrária, não é necessário. A Sabesp hoje é uma empresa superavitária, tem condições de investimento e não entendo a sanha do governo estadual a fim de privatizar um serviço tão bem feito quanto é da Sabesp. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, suspendeu a decisão da CPMI que quebrou sigilos de ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. A comissão teve acesso a dados bancários, fiscal e telefônico dele. O ministro Nunes Marques disse que o embasamento usado pelos congressistas para amparar a decisão é genérico e amplo e não há situação concreta que relacione Silvinei com suspeitas de algum ato ilícito cometido por ele nos atos de 8 de janeiro. Já o advogado de Silvinei, Eduardo Pedro Simão, disse que a decisão de Nunes é uma resposta para os que trocaram a política pela politicagem e que todos ganham: o STF, o ex-diretor-geral da PRF e o Estado de Direito. No pedido ao ministro, a defesa de Silvinei argumentou que havia risco de conhecimento público de dados pessoais seus, com a quebra dos sigilos. Os advogados também disseram que já há inquérito policial sigiloso que apura acontecimentos relacionados à decisão da quebra de sigilo pela CPMI, como os bloqueios de rodovias por caminhoneiros em 2022. E a menos de 2 semanas de apresentar o relatório das investigações dos atos de 8 de janeiro, a cúpula da CPMI discute a lista de pedidos de indiciamentos que constará no relatório final da senadora Elisiane Gama. O relatório trará o ex-presidente Jair Bolsonaro entre os indiciados. O tenente-coronel Mauro Cid e o hacker Walter Delgatti Neto são outros nomes que devem aparecer nessa lista. No caso de Delgatti, governistas se dividem sobre o pedido de indiciamento. Alguns defendem que seja oferecida a possibilidade de um acordo de delação premiada. O presidente do STF, ministro Roberto Barroso, marcou para o dia 18 de outubro a retomada do julgamento do processo que trata da correção das contas do FGTS. O tema começou a ser analisado em abril pela Corte. Até o momento, há 2 votos a favor de alterar o cálculo de correção do fundo para que não seja inferior ao rendimento da poupança. Um é do relator do processo, Roberto Barroso, e o outro é do ministro André Mendonça. E o Senado decidiu hoje pelo adiamento da votação da mini-reforma eleitoral. Com a decisão, as regras previstas nos textos não vão vigorar nas próximas eleições em outubro de 2024. A decisão do senador Marcelo Castro, do MDB, foi anunciada em sua rede social.
Na postagem, Castro disse: a mini-reforma eleitoral não será votada pelo Senado nesta semana, o que inviabiliza sua aplicação para as eleições de 2024. O Senado preferiu se dedicar com mais profundidade ao Código Eleitoral, já sob minha relatoria, e fazer uma reforma eleitoral mais ampla e consistente. As eleições de 2024 vão acontecer no primeiro domingo do mês de outubro, dia 6. A Constituição prevê que as regras não podem ser alteradas a menos de um ano da votação, ou seja, a mini-reforma só valeria em 2024 se fosse aprovada pelo Senado e sancionada pelo presidente Lula até sexta-feira. A mini-reforma eleitoral aprovada pela Câmara é dividida em 2 projetos, um que altera as regras da lei da ficha limpa e o outro que muda regras gerais das eleições e de partidos. E veja a seguir, novo passaporte brasileiro começa a ser emitido pela Polícia Federal. E ainda, Prêmio Nobel de Física 2023 vai para pesquisas que abriram as portas para o mundo dos elétrons. Nós voltamos em instantes, até já. Estamos de volta, 18 horas e 45 minutos, pelo horário de Brasília. O novo modelo do passaporte comum para brasileiros começou a ser expedido hoje pela Polícia Federal. Segundo o Itamaraty, o novo documento visa aprimorar e modernizar os elementos de segurança dos documentos de viagem de brasileiros. O passaporte terá uma capa estilizada com a bandeira nacional em relevo seco timbrado na lateral direita e as páginas terão desenhos dos biomas presentes no Brasil. Já a emissão nos consulados do Brasil no exterior vão ocorrer somente a partir de 2024. Vale lembrar que os passaportes expedidos no modelo atual continuam válidos até a data de expiração do documento. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta terça-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice. A Polícia Civil tenta localizar os criminosos que sequestraram a deputada Lucinha na madrugada de domingo na zona oeste do Rio. Agentes do BOPE fizeram, na manhã de hoje, uma ação na Vila Kennedy, mas ninguém foi preso. Segundo a polícia, os bandidos estavam fugindo de uma comunidade em Senador Camará quando entraram no sítio, em Campo Grande, para roubarem um carro e reconheceram a parlamentar. Eles obrigaram a deputada a levá-los até Vila Kennedy, comunidade que fica na mesma região. Momentos depois, a deputada foi liberada e o carro dela, que é da Alerj, foi rastreado e recuperado. E o Rio de Janeiro é o primeiro estado do Brasil a oferecer o teste do pezinho ampliado em todos os hospitais do Sistema Estadual de Saúde. Cerca de 14 mil bebês já realizaram um novo exame que permite diagnosticar 54 doenças ou deficiências. O antigo teste permitia o rastreio de apenas 7 patologias. O investimento do governo do estado é 4 vezes maior do que o valor destinado anteriormente. Agora são R$2,5 milhões de reais por mês. Mas o importante é que as crianças consigam ter mais saúde. Eu fico por aqui e amanhã eu retorno com mais notícias do Rio. Até lá. É isso mesmo, Anderson. Muito obrigada pelas informações e até amanhã. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou a sessão desta terça-feira em alta, em meio a uma onda de cautela global. Investidores monitoravam a alta nos rendimentos dos títulos do Tesouro norte-americano após novos dados de emprego dos Estados Unidos sugerirem que os juros devem ficar em nível elevado por mais tempo no país. O tom negativo dos mercados internacionais também pressionou o Ibovespa, o principal índice acionário da Bolsa de Valores brasileira, a B3, que fechou em queda. Ao final da sessão, a moeda norte-americana avançou 1,71% e encerrou o dia cotada a R$ 5,15 na venda. A produção industrial no Brasil cresceu em agosto. O mercado calculava um avanço um pouco maior para o mês.
Segundo o IBGE, a produção industrial brasileira teve avanço de 0,4% em agosto na comparação com o mês anterior. A alta elimina parte da queda registrada no mês anterior, quando houve queda de 0,6%. Os dados são da pesquisa industrial mensal. Na comparação com o mesmo mês de 2022, a produção avançou 0,5%. E o resultado veio levemente abaixo da expectativa do mercado. As estimativas da Bloomberg informaram que era esperado um avanço de 0,5% na comparação mensal e crescimento de 1% na base anual. Com os dados de agosto, a indústria acumula no ano recuo de 0,3% em relação ao igual período de 2022. Já no acumulado dos últimos 12 meses, o resultado é variação negativa de 0,1%, após registrar variação nula nos meses de julho, junho e maio. A expansão na produção de 3 das 4 grandes categorias econômicas e de 18 dos 25 ramos industriais pesquisados. As principais influências positivas estão entre as atividades de produtos farmacêuticos, com 18,6%, veículos automotores, 5,2% e equipamentos de informática, com 16,6%. E nos destaques internacionais, olha só, pelo menos 21 pessoas, incluindo crianças, morreram em um acidente de ônibus hoje em Veneza, na Itália. O coletivo despencou de uma ponte. Segundo os bombeiros, o ônibus pegou fogo após cair por mais de 10 metros de altura de uma ponte que cruza uma linha férrea entre duas localidades pertencentes ao município de Veneza. O prefeito da cidade lamentou a tragédia nas suas redes sociais, mencionando o acidente como uma cena apocalíptica. O protocolo para grandes emergências envolvendo pronto-socorros, além do acionamento de serviços de reforço para atender as vítimas, foi acionado. As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas. O filho do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, Hunter Biden, se declarou inocente hoje após a leitura das acusações por posse ilegal de arma. Hunter é alvo de 3 acusações pela compra em 2018 de um revólver Colt Cobra calibre 38. 2 por supostamente mentir ao declarar que não utilizava drogas ilícitas nos formulários que preencheu para comprar a arma. E 1 por posse ilegal de arma de fogo, que ele teve por 11 dias antes de se desfazer do revólver. Se condenado, ele poderia enfrentar até 25 anos de prisão. Mas na prática, tais crimes, se não acompanhados de outras acusações, geralmente não são puníveis com pena de prisão. O caso se soma aos múltiplos problemas jurídicos e polêmicas em torno do filho do presidente, que se tornaram um obstáculo constante à posição política do pai, que almeja um segundo mandato em 2024. E a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos votou hoje pela destituição do deputado Kevin McCarthy como presidente da Casa Legislativa. Essa é a primeira vez que um presidente da Câmara é deposto por meio da aprovação de uma resolução para isso. A votação teve o placar de 216 votos favoráveis e 210 contrários, com 8 republicanos votando para remover McCarthy do cargo. Agora a Câmara precisa eleger um novo presidente, mas não está claro sobre quem teria o apoio necessário para ganhar. E o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, visitou hoje os locais da Frente de Batalha Leste que enfrentam a ofensiva nas tropas russas. Já o ministro da Defesa russo afirmou que os ataques ucranianos fracassaram quase 4 meses após o início da contraofensiva das forças de Kiev. Um vídeo do chefe de Estado ao lado de soldados em uma área fortificada foi divulgado pelo governo. Zelensky afirmou que conversou sobre a situação operacional no campo de batalha, temas da atualidade e sobre as necessidades com os comandantes de brigada e os combatentes. A Ucrânia iniciou em junho uma lenta contraofensiva no leste e no sul para recuperar territórios ocupados pela Rússia desde a invasão, que começou em fevereiro de 2022. Mas na área de Kupiansk são as tropas de Moscou que estão no ataque. A antecipada contraofensiva ucraniana, que começou em julho, depois que as forças de Kiev receberam tanques ocidentais e treinamento, enfrenta as linhas de defesa russas, fortalecidas com minas e armadilhas explosivas. A operação conseguiu retomar algumas poucas localidades.
E olha só, o Prêmio Nobel de Física 2023 foi concedido a 3 cientistas que realizaram experimentos que deram à humanidade novas ferramentas para explorar o mundo dos elétrons dentro dos átomos e moléculas. Vamos ver. O francês Pierre Agostini, o austríaco-húngaro Ferenc Krauss e a franco-sueca Anne Lullier foram premiados pelos métodos experimentais que geram pulsos de luz de atos-segundos para o estudo da dinâmica do elétron na matéria. O ato-segundo representa para o segundo o que o segundo representa para 30 bilhões de anos. It means really a lot. This is the most Significa muito para mim, é o prêmio de maior prestígio e estou muito feliz em recebê-lo, é incrível. Como vocês sabem, não são muitas as mulheres que receberam este prêmio, por isso é muito especial. O júri considerou que o trio demonstrou uma forma de criar pulsos de luz extremamente curtos que podem ser usados para medir os processos rápidos nos quais os elétrons se movem ou mudam de energia, e acrescentou que as contribuições dos laureados permitiram a investigação de processos tão rápidos que antes eram impossíveis de acompanhar. O trio vai ganhar cerca de US$ 1 milhão ou 5 milhões de reais e o prêmio das mãos do rei da Suécia em uma cerimônia em Estocolmo em 10 de dezembro, aniversário da morte do criador do prêmio, Alfred Nobel, em 1896. A temporada de anúncios do Nobel continua com Química na quarta, Literatura na quinta e Paz na sexta. Na segunda-feira, o prêmio de Economia, o último a ser criado, encerra a temporada. E o Jornal 10/18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Obrigada pela sua companhia e uma ótima noite para você. Tchau.